E nos próximos capítulos da novela Renascer, Kika vai ajudar Yolanda a se separar de Egídio e vai acabar percebendo um detalhe chocante nos documentos do casamento de Yolanda com Egídio. A advogada vai conseguir virar o jogo e vai fazer Egídio perder boa parte do que tem no julgamento, deixando o coronel furioso e Yolanda surpresa com a mudança em sua vida. Kika fala: com essa observação aqui no documento, o coronel Egídio vai ter que passar uma quantia significativa para Yolanda, senão pode ir preso por descumprir uma ordem. Egídio vai ficar furioso com Yolanda e vai jurar se vingar de Yolanda por essa humilhação em praça pública. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e aperta no botão gostei para saber mais notícias da novela Renascer. Tudo deverá acontecer logo após Sandra continuar tentando convencer Yolanda a não abrir mão de seus direitos no divórcio com Egídio, mesmo com a dona de casa dizendo que não faz questão de receber nada do vilão. Sandra comenta: mas minha mãe, não é justo que você fique aqui de mãos abanando, enquanto meu pai fica lá cheio de luxos naquela fazenda, sendo que você também tem direito a uma vida boa. Mas Yolanda retruca: eu não quero saber de vida boa coisa nenhuma. Eu jurei para mim mesma que não ia mais depender de homem nenhum, e assim vou continuar. Sandra revira os olhos ao ouvir aquilo e comenta: oxente, minha mãe, mas você não vai estar dependendo do meu pai se pegar tudo que tem de direito no divórcio com ele? Vai estar pegando apenas a sua parte e nada mais. E Yolanda retruca: que minha parte coisa nenhuma. Aquilo tudo lá foi ele que construiu. Vai ficar dizendo que eu tô querendo é me aproveitar dele, isso sim. E eu nunca fui esse tipo de mulher. Sandra fica chocada com o que ouve e comenta: eu não acredito que eu tô ouvindo uma coisa dessas. Olha, desculpa falar desse jeito, mas você vai ser muito tonta se permitir que uma coisa dessas aconteça, vou te dizer. E Yolanda retruca: pois olhe bem como você fala comigo, que eu sou sua mãe. Sandra rebate: mas é justamente por você ser a minha mãe que eu lhe digo uma coisa dessas. E insisto para não fazer uma burrada, porque eu não vou deixar que você abra mão de tudo que é seu pro meu pai coisa nenhuma. Inclusive já chamei a Kika. Yolanda revira os olhos e afirma que não quer mais ficar conversando sobre esse assunto e que já tomou a sua decisão. Mas mesmo assim, Sandra afirma que não vai deixar ela em paz até que ela entenda de uma vez por todas que ela não vai depender de homem nenhum se tomar essa decisão. Depois de um tempo, Kika chega no casarão, justamente para poder conversar com Yolanda sobre o divórcio dela com Egídio, e se surpreende com o que ouve. Kika pergunta: pera, então você quer abrir mão de tudo que é seu durante o divórcio? Yolanda respira fundo e responde: mas não tem nada meu ali não. É tudo de Egídio, e eu não quero mais nada dele, muito menos dinheiro. Sandra se controla ao ouvir aquilo, porque sua vontade é de rodar a baiana ali mesmo. Mas Kika é mais rápida e argumenta: olha, Yolanda, você não vai estar pegando dinheiro do seu ex-marido. Você vai estar pegando apenas a sua parte para poder refazer a sua vida. Yolanda passa a mão na cabeça e comenta: Sandra me disse a mesma coisa, mas eu não vejo dessa forma. Sinto que eu vou depender de Egídio se fizer uma coisa dessas, e não tô querendo mais depender de homem nenhum. Kika olha para Sandra em choque com o que acabou de ouvir e argumenta: Yolanda, você acha mesmo que seu ex-marido iria conseguir construir tudo que construiu se você não estivesse lá cuidando da casa? Yolanda fica um pouco sem graça ao ouvir aquilo tudo e responde: eu não sei, eu acho que não. E até porque quem cuidava daquela casa toda era eu. Kika então afirma: pois é, ele não precisou contratar empregadas e nem nada, porque você dava conta do trabalho doméstico direitinho.
Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas você também trabalhou bastante nos anos em que foi casada com ele. Yolanda comenta: mas eu não fiz nada além da minha obrigação. Kika retruca: mas é claro que fez. Ainda mais nos dias de hoje. Você garantiu que o lar do seu ex-marido estivesse de pé enquanto ele trabalhava. Você fez a sua parte, até porque um casamento é isso. Cada um faz a sua parte. E a sua foi essa, tô mentindo? Yolanda nega com a cabeça, mesmo ficando um pouco sem graça ao ouvir aquilo tudo de Kika, enquanto Sandra apenas abre um sorriso ao ver que a conversa de Kika está fazendo efeito. Kika então completa: é por isso que é tão importante que você não desista de seus direitos, porque não é você que está dependendo de seu ex-marido de se aceitar, mas foi ele que dependeu de você durante todos os anos que estiveram casados, e isso conta muito. Sandra se aproxima de Kika e fala: obrigada por isso, Kika. Era isso que eu estava querendo dizer para minha mãe, mas acho que você foi muito mais clara do que eu. Yolanda acaba cedendo aos apelos das duas e afirma: tá certo. Vocês me fizeram entender que eu não vou estar dependendo de Egídio se querer os meus direitos no divórcio. Só não acho que ele vai aceitar assim tão fácil. Kika comenta: mas ele não tem o que aceitar. Essa é a lei e ponto final. Yolanda confirma com a cabeça e afirma: tá certo então, pode seguir, Kika. Sandra e Kika comemoram ao ouvir aquilo e afirmam que Yolanda escolheu a decisão certa, justamente para não deixar que Egídio vença sempre. Kika então completa: olha só, dona Yolanda, se você permitir, eu mesma posso ir até o cartório para analisar os documentos de seu casamento com Egídio, para me inteirar melhor sobre a situação de vocês. E já entro com pedido de divórcio, está bem? Yolanda confirma com a cabeça e afirma: está bem, minha filha, pode fazer o que for melhor, que eu tô de acordo. Kika confirma com a cabeça e afirma que vai seguir com isso agora mesmo. Sandra aproveita a deixa para dar um abraço na mãe e diz que ela a enche de orgulho quando toma uma decisão dessas. Enquanto isso, Kika vai até o cartório de Ilhéus para dar entrada no pedido de divórcio de Yolanda com Egídio e coleta todos os documentos relacionados ao casamento. A advogada lê todos eles com atenção, até que encontra um detalhe chocante e não consegue acreditar naquilo que está vendo. Kika então comenta: peraí, mas isso aqui muda completamente o rumo das coisas. Como que a Yolanda nunca soube dessa cláusula? Kika então volta para o casarão para conversar com Yolanda e Sandra e afirma que já marcou a audiência para a assinatura do divórcio, fazendo com que a dona de casa fique até um pouco mais ansiosa que o normal, mas ao mesmo tempo aliviada. Sandra comenta: ótimo, assim esse pesadelo acaba de uma vez. Kika confirma com a cabeça e responde: pois é, mas tem um detalhe muito importante que eu vi no documento nupcial de Yolanda com Egídio, que eu acho que não é de conhecimento de nenhuma de vocês. As duas ficam curiosas ao ouvirem aquilo, e Yolanda pergunta: oxente, mas como assim? É uma coisa boa ou ruim? Kika responde: pro seu lado é ótimo, agora pro lado do Egídio nem tanto. Deve ter sido por isso que ele não queria entrar em muitos detalhes nesse divórcio. Sandra e Yolanda ficam ainda mais curiosas para saberem do que se trata essa cláusula, e Kika mostra para as duas no documento, deixando elas chocadas. Sandra comenta que isso muda completamente a situação de Yolanda, e a dona de casa chega que nem acredita. Yolanda começa a rir logo em seguida, para a surpresa de Kika e Sandra, e comenta: ai, meu pai eterno, eu não posso acreditar numa coisa dessas. Olhe só as voltas que o mundo dá. Quando Egídio ficar sabendo disso, capaz que ele tenha um troço. Kika sorri e responde: ele vai ficar sabendo na assinatura do divórcio.
Até porque é claro que eu vou usar isso na hora. E Yolanda ri mais ainda e fala que esse divórcio até que pode ser melhor do que ela estava pensando. Enquanto isso, Egídio recebe uma intimação em sua fazenda, em nome de Yolanda, para chamá-lo para a assinatura do divórcio. O coronel Pica-Pau revira os olhos ao ler do que se trata e comenta: mas era só que me faltava mesmo? Ter que ir numa audiência para assinar o divórcio com Yolanda? A gente passa a vida ao lado de uma mulher, para no final ela lhe obrigar a ir para uma audiência dessas? Eliana comenta: mas isso é perfeitamente normal, Egídio. Até porque você quer se separar dela, não quer? Pois então, essa é a oportunidade perfeita. Egídio bufa de raiva e afirma: pode até ser, mas se ela pensa que vai arrancar as minhas calças, está muito enganada. Eliana então debocha: acontece que se esse for um direito dela, não vai ter muito que você possa fazer. Egídio revira os olhos e retruca: ai, não comece querendo defender Yolanda, porque vai ser hipocrisia de sua parte. Até porque estava vivendo com o marido dela todo esse tempo. Eliana cerra os olhos ao ouvir ele falando daquele jeito e afirma que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas o vilão a deixa falando sozinha na sala e vai para o seu escritório. Até que depois de um tempo, finalmente chega a audiência do divórcio de Egídio com Yolanda. Os dois ficam frente a frente para a assinatura dos documentos, com a presença de Kika e Sandra. Com a presença de Kika, Sandra, o juiz e o advogado de Egídio. Kika então afirma: bom, para que possamos encerrar esse divórcio o mais rápido possível e da forma mais correta que tem, é necessário fazer valer a cláusula que está no documento nupcial de minha cliente. Essa cláusula consta que o senhor Egídio Coutinho tenha que dar 60% de seu patrimônio construído durante todos esses anos de casamento. Egídio arregala os olhos ao ouvir aquilo e dá risada de uma forma debochada, até que fala: mas o que é isso? É um assalto à mão armada, é? Yolanda desvia o olhar ao ouvir aquilo e Kika responde: claro que não. Estou apenas fazendo valer os direitos de minha cliente. Egídio passa a mão na barba e debocha: o direito de me falir, você quer dizer, né? Até parece que eu vou compartilhar essa fortuna com essa daí. Nunca me ajudou em nada. Yolanda retruca: é, mas para cuidar de casa eu bem que servia, né? Enquanto você vivia por aí me traindo. Egídio retruca: deixe de conversa que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não merece nem um terço do que é meu. Kika então o interrompe e afirma: é aí que você se engana. No casamento de vocês tem uma cláusula dizendo que se uma das partes se envolver amorosamente com uma outra pessoa, enquanto permanecem casados, é obrigada a pagar uma indenização para o outro. No caso, você se envolveu com a Eliana, enquanto estava casado com a Yolanda. Então você deve pagar esse valor. Egídio olha furioso para Yolanda e fala quase gritando: eu não acredito que você contratou essa advogada para fuçar o nosso contrato, só para acabar com a minha raça. Yolanda responde: só tô indo atrás do que é meu. Eu quase que desisti de tudo, mas ainda bem que não fiz isso, porque você não merece a minha consideração. Sandra então se intromete e responde: ainda bem mesmo. E se você quer saber, fui eu que chamou a Kika para ajudar minha mãe. Não podia correr o risco de deixar você enrolar ela de novo. Egídio passa a mão na cabeça e comenta: eu não acredito que vocês se uniram para acabar comigo. Kika retruca: ninguém quer acabar com você. Estamos aqui apenas para fazer valer a lei. Até porque, se você não cumprir, pode até mesmo ser preso. Egídio encara Kika com ódio ao ouvir aquilo e acaba assinando o divórcio, concordando com esses termos, quase que obrigado, só para não ser preso. O juiz então declara a sessão como encerrada e que os dois estão oficialmente divorciados.
mas afirma que Egídio é obrigado a pagar a fortuna estipulada para Yolanda. E Yolanda comemora o sucesso de sua liberdade junto de Kika e Sandra, enquanto Egídio jura que isso não vai ficar assim e que vai se vingar da ex-mulher por essa humilhação. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa todas suas notificações.